Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 3, álcoois, fenóis e éteres, da apostila de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender a reconhecer as funções álcool, fenol e éter. Elas são funções oxigenadas, é quando a gente vai ver um oxigênio inserido na cadeia carbônica, só que elas aparecem de forma diferente. Por exemplo, aqui está o oxigênio ligado a um hidrogênio e também um carbono sp3, um carbono que só faz ligações simples. Quando a gente vê esse grupo H, ou essa hidroxila conectada a um carbono sp3, isso daqui é a função orgânica álcool, que não é a mesma função orgânica que essa daqui agora. Aqui a gente tem de novo um oxigênio ligado a um hidrogênio, também ligado a um carbono, mas esse carbono agora não é um carbono sp3, é um carbono sp2 de um anel aromático. Quando isso acontecer, quando eu tiver uma hidroxila conectada a um anel aromático, agora a gente tem um fenol. A gente vai descobrir na sequência que isso daqui tem propriedades químicas e propriedades físicas diferentes disso daqui. Então é uma função orgânica diferente, que também é diferente de quando eu tenho um oxigênio conectado, agora ao invés de um hidrogênio de um lado, eu tenho carbono dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo eu vou ter um átomo de carbono conectado ao oxigênio, se comportando como um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Quando isso acontecer, agora eu tenho um éter, que também não é a mesma coisa que um fenol e não é a mesma coisa que um álcool. Ele tem propriedades químicas e propriedades físicas completamente diferentes, ou seja, uma função orgânica diferente. Com relação ao éter, não importa se aqui é um carbono sp2 ou se é um carbono sp3. Qualquer que for o átomo de carbono que esteja dos dois lados, isso vai configurar a função orgânica éter. Olha um exemplo aqui para a gente aprender a reconhecer funções orgânicas na molécula. Esse daqui é um derivado da lasalocida, um antibiótico que é geralmente adicionado em ração animal. Então, quais são as funções orgânicas que estão presentes nessa estrutura? Quando eu numero aqui, cada uma delas de 1 até 8. Essa primeira aqui, eu estou vendo um grupo H conectado a um carbono sp3, um carbono que só faz ligação simples. Isso quer dizer que isso daqui é um álcool. Quando eu olho aqui no carbono, nesse carbono conectado aqui, tem um átomo de cloro. Como a gente aprendeu lá em GQI 106, em Química Orgânica 1, isso daqui é um haleto orgânico. Agora aqui, qual é essa terceira função orgânica? Eu estou vendo um oxigênio ligado a um carbono de um lado, ligado a um carbono do outro. Não interessa que tipo de carbonos eles são. Se um oxigênio funciona como heteroátomo, essa é a função orgânica éter. Já essa quarta função orgânica é um grupo OH, uma hidroxila, conectada de novo a um carbono sp3, que só faz ligação simples. Isso quer dizer que isso daqui é um álcool. Já a quinta função orgânica, eu estou vendo um oxigênio mais uma vez se comportando como um heteroátomo, entre esse átomo de carbono à esquerda e esse átomo de carbono à direita. Isso quer dizer que isso é uma função éter. A sexta função orgânica aqui, eu estou vendo um grupo OH mais uma vez conectado a um carbono sp3. Isso quer dizer que isso mais uma vez é um álcool. Já a sétima função orgânica, eu tenho um grupo OH ligado a um carbono sp3 e é depois que esse carbono sp3 se liga a um anel aromático. Então isso faz desse grupo OH um álcool porque ele está ligado diretamente a um carbono sp3. Que não é o caso do OH que está ligado aqui nessa função orgânica 8. Está vendo que essa hidroxila tem conexão direta com o anel aromático. Isso daqui agora é um fenol. A gente vai ver que um álcool tem propriedades químicas muito diferentes do que um fenol. Em termos de propriedades físicas, a gente vai estudar duas delas, a temperatura de ebulição e a solubilidade. Temperatura de ebulição, pessoal, reflete diretamente a força de interação intermolecular. Ou seja, a energia que eu preciso fornecer para um sistema para separar uma molécula interagindo com outra molécula dela mesma. Vamos olhar aqui e comparar esses três compostos. Hexano tem a temperatura de ebulição de 68 graus. Isso significa que eu preciso fornecer energia da ordem de 68 graus para separar uma molécula de hexano de outra molécula de hexano, para separar a interação que existe entre elas, então elas passarem para o estado gasoso. Já essa daqui, o butanol, tem a temperatura de ebulição de 115 graus. Isso quer dizer que eu tenho que fornecer esse valor de energia para separar uma molécula de butanol da outra, então elas passarem para o estado de vapor. Já o propoxipropano, esse éter, tem a temperatura de ebulição de 90 graus.
essa energia então que eu preciso fornecer para separar uma molécula de éter de outro, então ela passar para o estado de vapor. Estão vendo aqui, pessoal, que essas moléculas têm cadeia carbônica aproximadamente do mesmo tamanho. E mesmo assim, olha a diferença de temperatura de ebulição que existe entre elas. Por que eu tenho essa grande diferença? Vamos começar analisando esse caso aqui, ó. Por que o butanol tem essa temperatura de ebulição tão alta? Isso é o caso de álcool em maneira geral. Álcoois costumam ter temperatura de ebulição alta justamente porque eles interagem entre si através de uma interação intermolecular chamada ligação de hidrogênio, que vocês já viram em química geral, e a gente vai revisar aqui rapidamente. Esse é o grupo OH de um álcool, não interessa qual é a cadeia carbônica que está conectada aqui, se é um grupo propil, um grupo metil, um grupo isopropil, um álcool sempre vai ter esse grupo OH. Essa ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, ela é extremamente polarizada na direção do oxigênio, já que ele é um elemento muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Essa polarização cria, então, um foco de carga positiva exposto na molécula aqui, ó, em cima desse átomo de hidrogênio, e um foco de carga negativa aqui em cima desse átomo de oxigênio, que tem também esses dois pares de elétrons livres. Outra molécula de álcool vai ter também esses dois polos, um polo positivo em cima do átomo de hidrogênio e um polo negativo em cima do átomo de oxigênio. E os pares de elétrons livres estão aqui, ó. Quando uma molécula de álcool se aproxima da outra, olha o que acontece aqui, pessoal. Tem uma carga negativa exposta e uma carga positiva exposta. Esses dois vão se interagir por atração eletrostática. A interação eletrostática que se estabelece aqui é uma interação muito forte. Essa carga positiva aqui está muito exposta na molécula. E aqui eu tenho um par de elétrons livres, com uma carga negativa que pode interagir muito fortemente com essa carga positiva. Então se estabelece o que a gente chama de uma ligação de hidrogênio. Para romper isso daqui, ó, eu preciso fornecer uma energia alta, eu preciso fornecer, no caso do butanol, energia na ordem de 115 graus para separar uma molécula de álcool da outra, então elas passarem para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, moléculas que fazem ligação de hidrogênio são geralmente aquelas que têm hidrogênio diretamente ligado a um desses elementos muito eletronegativos, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Essas moléculas vão ser capazes de interagir entre si por ligação de hidrogênio e eu posso esperar a temperatura de ebulição alta, como é o caso do butanol. E agora o éter. Por que o éter tem essa temperatura de ebulição intermediária? Não é tão baixa quanto a temperatura de ebulição que existe aqui nesse hidrocarboneto. Vamos conversar agora sobre, então, essa força intermolecular que gera essa temperatura de ebulição intermediária nesse caso. Os éteres, eles também têm um elemento muito eletronegativo, como nesse caso aqui o metoximetano. Do mesmo jeito, essa ligação aqui, ó, e essa ligação aqui, elas também são muito polarizadas na direção do oxigênio, porque esse átomo de oxigênio está aí permanentemente na molécula. A presença desse oxigênio, então, cria aqui na parte de cima um polo negativo da molécula e aqui nesses dois carbonos, na parte de baixo, cria-se um polo positivo. E esse dipolo negativo-positivo está permanentemente presente na molécula justamente porque o oxigênio está aí sempre presente na molécula. Agora imagine uma outra molécula de éter que também tem esse mesmo dipolo, um polo negativo no oxigênio e polos positivos no carbono. Do mesmo jeito que no caso anterior, pessoal, a carga negativa pode interagir com a carga positiva por interação eletrostática. Só que agora essa aproximação é um pouco mais difícil do que no caso de uma ligação de hidrogênio. Essa molécula agora pode interagir com essa molécula de baixo por uma interação que a gente chama de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Não é uma interação tão efetiva quanto a ligação de hidrogênio, justamente porque o carbono está na parte mais interna aqui da molécula, é mais difícil essa carga negativa acessar a carga positiva. Então é mais fácil separar essa interação do que separar uma interação de ligação de hidrogênio. É por isso que normalmente os éteres que interagem por dipolo permanente, quando eu comparo com álcoois de massa molecular aproximada, eles costumam ter uma temperatura de ebulição menor do que quem pode interagir por ligação de hidrogênio. E por fim, por que o hidrocarboneto tinha uma temperatura de ebulição tão baixa? Por que ele se destaca, ao contrário desses outros dois, por ter uma temperatura de ebulição menor? Isso daqui é um hidrocarboneto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o hexano, 6 carbonos.
Eu não tenho aqui nenhum elemento eletronegativo para criar um polo de carga negativa ou um polo de carga positiva. Resultado, a nuvem eletrônica dessa molécula está completamente distribuída ao longo da cadeia carbônica. Eu não tenho concentração de carga negativa ou concentração de carga positiva. Isso é a molécula apolar, porque eu não tenho esses focos então de carga positiva e negativa. Agora imagina o seguinte, pensa numa outra molécula de hexano que começa a se aproximar dessa molécula que está aqui na parte de cima. Aqui embaixo eu também tenho uma nuvem eletrônica polar, onde cada tracinho que você está vendo aqui são pares de elétrons. Então, conforme essa molécula de baixo se aproxima da molécula de cima, a molécula de cima sente essa aproximação e a nuvem eletrônica responde a essa aproximação. A nuvem eletrônica se distorce, ficando levemente negativa na parte de cima e levemente positiva na parte de baixo. A nuvem eletrônica sofreu uma deformação espacial induzida pela aproximação da molécula de baixo. Agora que a nuvem eletrônica de cima foi induzida a se polarizar, ela induz a molécula de baixo a fazer a mesma coisa. A parte positiva induz a nuvem eletrônica de baixo a criar um polo de carga negativa em cima e um polo de carga positiva embaixo. Esse dipolo que a gente está vendo, uma parte negativa e uma parte positiva, não é um dipolo natural que está presente na molécula o tempo todo. Ela foi induzida a ser criado por aproximação. Resultado, agora que essa molécula tem um dipolo, elas começam a interagir. Essa parte positiva da molécula de cima começa a atrair eletroestaticamente essa parte negativa da molécula de baixo e elas interagem por uma interação chamada de dipolo induzido ou força de Van der Waals. Normalmente, ela é uma interação que ocorre com moléculas apolares e ela costuma ter uma força menor do que a dipolo-dipolo e do que a ligação de hidrogênio. Ela só começa a ser expressiva quando eu tenho longas cadeias carbônicas e a superfície de contato do dipolo induzido aumenta, fazendo a temperatura de ebulição desses compostos aumentarem também. Mas, normalmente, a força de interação intermolecular, a maior é a ligação de hidrogênio, a intermediária é a dipolo-dipolo e, por fim, a dipolo induzido, o que explica a baixa temperatura de ebulição que esses compostos normalmente têm. Em termos de solubilidade também é função de interação intermolecular, só que agora entre moléculas diferentes. Por exemplo, metanol é um líquido incolor que parece muito com água. Se você misturar metanol e água, isso vai formar um sistema homogêneo onde você não vai distinguir o que é água do que é metanol. Por que isso acontece? Do mesmo jeito que a água, olha o que eu tenho aqui no metanol, um grupo OH e uma ligação que é muito polarizada na direção do oxigênio. Tem um foco de carga negativa aqui e um foco de carga positiva aqui. Quando eu analiso as moléculas de água, eu também tenho hidrogênios com carga positiva e o oxigênio com carga negativa e os seus pares de elétrons livres. Então, pessoal, entre uma molécula de metanol, de álcool, e moléculas de água, pode-se estabelecer ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio não é coisa exclusiva só de moléculas iguais. Pode ocorrer ligação de hidrogênio entre moléculas diferentes. O par de elétrons livres do álcool pode interagir com o hidrogênio positivo da água. O hidrogênio positivo do álcool pode interagir com o par de elétrons livres da água. E é por isso, então, que quando eu misturo metanol e água, eu vejo um sistema único, porque lá dentro eu tenho metanol interagindo com metanol por ligação de hidrogênio, água interagindo com água por ligação de hidrogênio, e metanol interagindo com água por ligação de hidrogênio, eu não consigo distinguir quem é quem. E isso explica, então, a solubilidade que o metanol tem em água. Agora, será que eu devo esperar que um álcool como esse daqui vai ser solúvel em água também? Será que esse hidrogênio positivo aqui, do mesmo jeito que eu vi anteriormente, vai conseguir interagir com a água? Se isso fosse acontecer, isso aconteceria por essa ponta aqui da molécula. Porque aqui que é o grupo que a gente chama de grupo hidrofílico, ou seja, o grupo que consegue interagir com moléculas de água. Então, eu tenho aqui um hidrogênio positivo e aqui carga negativa em cima desses pares de elétrons livres. Se isso fosse acontecer, a molécula de água iria interagir aqui. Só que isso acaba não acontecendo justamente por causa dessa cadeia carbônica. Isso é o que a gente chama de uma porção hidrofóbica, uma porção que repele as moléculas de água. Por causa dessa cadeia carbônica polar, na hora que a molécula de água tenta se aproximar
para fazer interação, essa cadeia carbônica repele, e o que acontece é que as moléculas de água preferem ficar interagindo entre elas mesmas por ligação de hidrogênio, e as moléculas de álcool preferem ficar interagindo com elas majoritariamente também por dipolo induzido por causa do tamanho dessa cadeia carbônica que a gente está vendo aqui. Só que como que eu vou saber quando a cadeia carbônica vai atrapalhar a interação entre a hidroxila do álcool e a água, que nem aqui nesse caso aqui, esse grupo CH3, essa cadeia carbônica não atrapalhou, mas aqui ela atrapalhou. De forma geral, pessoal, álcoois e éteres de cadeia carbônica pequena. O que é uma cadeia carbônica pequena? Isso já foi determinado experimentalmente. 4 a 5 carbonos no máximo. Esses álcoois e esses éteres vão ser solúveis em água. E outros solventes polares também. Agora, quando eu tiver um álcool com mais de 6 carbonos na cadeia carbônica, como é o caso desse álcool aqui, aí nesse caso essa molécula não vai se dissolver mais em água. Aí essa molécula adquire características mais apolares. Por ter características mais apolares, ela interage então melhor com substâncias também apolares, como por exemplo hexano, heptano, tolueno, benzeno, hidrocarbonetos de maneira geral. Agora passando para a parte de reatividade dos álcoois, quais são as reações que os álcoois são capazes de sofrer, que a gente vai estudar aqui na disciplina de GQI 109. A primeira delas são as reações de substituição nucleofílicas em álcool. Isso quer dizer que a gente pode trocar esse grupo OH por outro átomo ou grupo de átomos. A primeira reação que a gente vai estudar então, será que dá para trocar o grupo OH por um átomo de halogênio, que nem o cloro, que nem o bromo, que nem o iodo? Primeira pergunta então que a gente tem que fazer é, será que misturando álcool etílico com cloreto de sódio no laboratório eu consigo produzir cloreto de etila? Ou seja, será que essa reação aqui é uma reação realmente viável? Será que a reação a seguir ocorre? Quando eu misturo etanol com cloreto de sódio, o átomo de cloro ele troca esse grupo OH, ele substitui o grupo OH formando cloreto de etila e soda cáustica? Para a gente pensar se essa reação ocorre ou não, primeiro eu tenho que pensar num possível mecanismo para essa reação. Talvez essa reação ocorra por um mecanismo de SN2. Talvez, quando eu misture etanol com cloreto de sódio, o íon cloreto usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar diretamente ao carbono 1, ao mesmo tempo que o grupo OH se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado ao carbono 1. O par de elétrons vai para cima do átomo de oxigênio, faz ele adquirir uma carga negativa e o grupo OH- se comporta como um grupo abandonador, formando o cloreto de etila e o íon OH- numa reação SN2. Só que essa não é uma reação plausível. A gente sabe lá da orgânica 1 que o grupo OH- não é um bom grupo abandonador. A carga negativa aqui não está bem acomodada, só que é um átomo pequeno, do segundo período, pouco capaz de acomodar carga negativa. Aqui eu tinha um átomo do terceiro período, mais polarizável, mais capaz de acomodar a carga negativa. Então não faz sentido eu pensar que essa reação tenha ocorrido, porque o OH- é um péssimo grupo abandonador, conforme a gente sabe lá de GQI 106. Isso quer dizer então que eu não posso fazer reação de substituição nucleofílica em álcool? Não. É possível sim trocar o grupo OH, só que em outras condições. Não adianta eu misturar um sal, cloreto de sódio, um brometo de sódio, isso não vai promover uma reação de substituição nucleofílica. Agora, se eu misturar álcool no laboratório com, por exemplo, ácido clorídrico, HCl, HBr, HF, aí sim eu vou conseguir fazer uma reação de substituição nucleofílica. A reação geral de hidrácidos com álcool é essa daqui. Se eu misturar qualquer hidrácido, HF, HCl, HBr, HI com um álcool, eu consigo trocar o grupo OH do álcool por um halogênio. Exatamente o mesmo halogênio que é fornecido pelo hidrácido. Se aqui é um átomo de cloro, eu termino com um átomo de cloro conectado na cadeia carbônica. Ao mesmo tempo que essa reação produz água como subproduto. E qual que é o mecanismo, então, dessa reação geral de álcool com hidrácido? Aí depende do tipo de álcool. Essa reação vai ocorrer com dois mecanismos diferentes em função do tipo de álcool que você está utilizando no laboratório. Primeiro caso, álcoois primários, eles reagem por um mecanismo SN2. Então, o que acontece quando eu misturo etanol com ácido clorídrico no laboratório?
O álcool, eu estou vendo aqui pares de elétrons livres, ou seja, carga negativa. E aqui eu estou vendo a molécula de HCl. Essa ligação é polarizada na direção do átomo de cloro, porque ele é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso quer dizer que aqui existe um foco de carga positiva em cima desse átomo de hidrogênio. Isso explica por que uma molécula de etanol se aproxima de uma molécula de HCl, porque essa carga negativa atrai essa carga positiva. E uma vez que essas moléculas estão suficientemente próximas, o oxigênio usa um dos seus pares de elétrons para se conectar a esse hidrogênio que vem do ácido clorídrico, formando uma ligação oxigênio-hidrogênio. Ao mesmo tempo que a ligação hidrogênio-cloro se rompe, o par de elétrons que mantinha o cloro ligado ao hidrogênio vai para cima do átomo de cloro e faz ele adquirir uma carga negativa. Agora, por que isso daqui valeria a pena? Por que eu saio de um sistema neutro e venho para o sistema com carga e mesmo assim isso acontece? Pessoal, eu troquei aqui uma ligação de átomos de período muito distintos, um átomo do primeiro período com um átomo do terceiro período. A gente sabe lá da orgânica 1 que isso é uma ligação fraca. Aqui eu tenho um átomo do primeiro período, um átomo do segundo período, melhor sobreposição orbitalar. Aqui eu tenho uma ligação mais forte. Então, apesar de formar uma carga positiva e uma carga negativa, eu troquei ligações fracas por ligações fortes. Então, isso daqui vale a pena. Só que agora que isso aconteceu, valeu a pena em termos de ligações, mas olha isso daqui. Agora eu tenho um oxigênio com carga positiva. Um oxigênio é um átomo eletronegativo e que não gosta dessa carga positiva em cima dele. Isso quer dizer que agora essas ligações estão mais polarizadas ainda para cima do oxigênio do que antes. Aqui essas ligações são polarizadas para o oxigênio, mas aqui elas estão mais ainda polarizadas para o oxigênio porque ele está desesperado para perder essa carga positiva. Isso quer dizer que agora esse carbono tem uma grande carga positiva, uma carga positiva maior do que ele tinha antes. E se eu olhar bem para esse grupo aqui, isso se assemelha muito à molécula de água. Se eu pegar um par de elétrons para esse átomo de oxigênio, eu fico com 2 pares de elétrons livres, 2 hidrogênios e uma molécula de água neutra. Então eu tenho aqui um bom grupo abandonador. Se esse cara sair daqui, desconectar daqui, levando esse par de elétrons, forma-se uma molécula de água e ela sai neutra como um excelente grupo abandonador. Mas isso não pode simplesmente acontecer, esse cara não pode simplesmente sair daqui porque deixaria para trás um carbocátion ou um carbono primário. Mas e se esse átomo de cloro, com essa carga negativa, se aproximar daqui justamente pela grande carga positiva, se conectando simultaneamente à saída do grupo abandonador que é a água? Olha o que pode acontecer. O átomo de cloro usa um dos pares de elétrons livres para se conectar ao carbono 1, ao mesmo tempo que o oxigênio se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado ao carbono 1. E aí a reação acaba acontecendo por um mecanismo SN2, já que aqui é um carbono primário desimpedido, esse átomo de cloro pode se aproximar, se conectar e formar então a molécula de cloro etano. Olha um outro exemplo aqui. A gente pode fazer esse mesmo tipo de reação se eu misturar no laboratório propanol com uma solução de ácido bromídrico. A gente já sabe que simplesmente misturar propanol com algum sal que forneça o íon brometo, eu não vou conseguir esse tipo de reação justamente porque o grupo OH- é um péssimo grupo abandonador. Agora, se eu usar ácido bromídrico, mesma história. Na primeira etapa, o átomo de oxigênio se conecta ao hidrogênio que veio do ácido, quebrando a ligação hidrogênio-bromo. Essa é uma ligação que envolve um átomo do primeiro período com um átomo do quarto período. Essa ligação se quebra e se forma aqui uma ligação de períodos mais próximos, primeiro período com segundo período. Entretanto, agora aqui eu tenho um carbono mais positivo que acaba atraindo a carga negativa desse bromo, que volta, se acopla ao átomo de carbono 1 simultaneamente à saída do átomo de oxigênio, que leva o par de elétrons que mantinha ele aqui conectado ao carbono 1 numa reação SN2. Essa sim é uma reação plausível e que sim ocorre no laboratório. Vamos dar uma olhada agora em como que seria o mecanismo animado. Por exemplo, o etanol reagindo com ácido clorídrico. Pares de elétrons livres, carga negativa. Hidrogênio, carga positiva.
A atração eletrostática coloca os dois juntos. Quando eles chegam suficientemente perto, a natureza vê uma chance de trocar uma ligação de períodos mais distantes da tabela periódica por uma de períodos mais próximos. Agora, esse grupo aqui não pode simplesmente sair, porque isso deixaria para trás um carbocátion no carbono primário. Mas se esse átomo de cloro der a volta e promover um ataque pela parte posterior, ele inverte a configuração desse carbono e expulsa a molécula de água, que sai neutra, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado nesse carbono. É basicamente assim, então, que ocorre as reações de substituição nucleofílica de álcoois quando a gente usa hidrácido, quando a gente está falando de álcoois primários. Já os álcoois terciários, pessoal, eles vão reagir por um outro mecanismo. A reação vai ocorrer por SN1. Por quê? Imagina eu misturando, então, no laboratório, terquibutanol com ácido clorídrico. Mesma história. Na primeira etapa vai ocorrer a protonação do álcool, formando aqui um íon oxônio. Agora, eu tenho aqui um grupo abandonador muito bom conectado nesse carbono 1, que é um carbono terciário. Esse átomo de cloro não adianta ele dar a volta aqui atrás e tentar promover o ataque, porque esse é um carbono muito impedido estericamente. Não tem como esse átomo de cloro entrar aí no meio e acessar aqui esse carbono 1 para então promover uma substituição nucleofílica. O que vai acontecer é que essa reação vai ocorrer com uma nova etapa. Numa etapa que normalmente é a etapa lenta do processo, esse grupo aqui se desconecta sozinho do carbono 1. A molécula de água vai embora, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado ao carbono 1, deixando para trás um carbocátion terciário. Agora, diferente do caso anterior, um carbocátion terciário é muito estável. Por quê? Eu tenho 3 carbonos em volta desse carbocátion, doando densidade eletrônica por hiperconjugação e ajudando a estabilizar esse intermediário. Então, o carbocátion terciário é formado no laboratório, lá no Erlenmeyer, sem problema nenhum. Agora, numa terceira e última etapa, agora que apareceu uma carga positiva aqui, eu tenho uma carga negativa em cima do átomo de cloro, agora é puramente interação eletrostática. O cloro usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar ao carbono, formando então aí o cloreto de terquibutila. Então, diferente dos álcoois primários, os álcoois terciários vão passar pela formação de um carbocátion. Olha como seria o mecanismo animado. É a mesma coisa. Carga negativa, carga positiva. Eletroestaticamente, esses dois vão se atrair. Eu vou trocar uma ligação de períodos diferentes, de átomos de períodos diferentes, por átomos de períodos mais próximos. Só que agora, esse átomo de cloro não consegue acessar aqui atrás esse carbono, porque ele é estericamente muito impedido. Mas a molécula de água pode sair como um grupo abandonador, neutra, sem problema, porque ela deixa para trás um carbocátion terciário. Esse carbocátion é estabilizado por hiperconjugação que vem desses 3 grupos alquil. Agora que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, a atração eletrostática coloca esses dois íons juntos, o cloro usa um dos pares de elétrons livres para se ligar ao carbono, que era o carbocátion, formando então o cloreto de terquibutila. Olha exemplos de reações de SN1 e SN2 em álcool. Como que eu vou reconhecer se uma substituição vai acontecer por SN1 ou se vai acontecer por SN2? Eu vou ter que essencialmente olhar onde é que está ligado esse grupo OH. Se eu misturar propanol com HCl, qual o produto dessa reação? Eu estou vendo aqui um carbono primário. O carbono primário não tem impedimento estérico. Não tem impedimento estérico quer dizer que um átomo de cloro pode vir por aqui e atacar, ao mesmo tempo que o grupo OH sai se ele tiver protonado na forma de água. Agora, a água, o grupo OH protonado, não pode sair deixando para trás um carbocátion num carbono primário. Isso quer dizer que essa reação vai acontecer por um mecanismo SN2. Obrigatoriamente o átomo de cloro tem que atacar ao mesmo tempo que a água sai, que o grupo OH sai na forma de água. Já nesse caso de baixo, quando eu olho para esse carbono onde o grupo OH está conectado, isso é um carbono terciário. Isso quer dizer que o álcool vai protonar, vai formar um bom grupo abandonador, mas o átomo de cloro não vai conseguir atacar aqui por trás por causa do alto impedimento estérico.
Isso quer dizer que o grupo H vai sair protonado na forma de água, deixando para trás um carbocátion num carbono terciário, e aí numa outra etapa que o cloro vai atacar, produzindo então o produto final, e essa reação obrigatoriamente se passa por um mecanismo SN1. Exatamente igual aqui, no terceiro caso. Se eu agora trocar o ácido de HCl por HBr, ao invés de um cloro, eu vou conseguir colocar aqui um átomo de bromo. Só que isso aqui é um carbono terciário. Sendo um carbono terciário, de novo, o mecanismo dessa reação vai ser por SN1, mas nesse caso eu vou produzir um composto agora contendo um átomo de bromo conectado na cadeia carbônica. Agora, para treinar tudo isso que você viu, então você vai pegar a sua apostila, ler e fazer os exercícios de 1 a 16 da aula 3, que é o que a gente viu aqui nesse vídeo de hoje. Para aprofundar, você também vai entrar na minha biblioteca, no site da UFLA, vai lá digitar no campo de busca Química Orgânica, volume 1 Solomons, e vai ler o capítulo 11, os tópicos 11.1, 11.2, 11.3, 11.7 e 11.8. E aí depois a gente continua no próximo vídeo então.